Antigo Testamento Gênesis. Gênesis apresenta o início de todas as coisas, a criação do mundo, da humanidade e do relacionamento entre Deus e o ser humano. O livro revela Deus como Criador soberano, santo e pessoal, e introduz temas centrais como pecado, promessa, aliança e redenção. A partir dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José, estabelece-se o plano divino de formar um povo por meio do qual todas as nações seriam abençoadas. Êxodo. Êxodo revela Deus como libertador. O livro narra a escravidão de Israel no Egito, o chamado de Moisés e a poderosa intervenção divina para libertar o povo. A entrega da lei no Sinai mostra um Deus que salva, mas também estabelece padrões santos de vida. A aliança mosaica destaca obediência, adoração e presença divina. Levítico. Levítico enfatiza a santidade de Deus e a necessidade de pureza no relacionamento com Ele. O livro apresenta leis sacrificiais, rituais e éticas, mostrando que o acesso a Deus exige mediação, expiação e consagração. Teologicamente, aponta para a necessidade de um sacrifício perfeito. Números. Números registra a peregrinação de Israel no deserto e evidencia a fidelidade de Deus apesar da infidelidade humana. O livro mostra as consequências da desobediência, mas também a graça divina que preserva o povo rumo à promessa. Deuteronômio. Deuteronômio consiste em discursos finais de Moisés, reafirmando a lei e chamando o povo à obediência. O livro destaca o amor a Deus, a aliança e a responsabilidade espiritual, preparando Israel para entrar na terra prometida. Josué. Josué narra a conquista de Canaã, demonstrando que Deus cumpre suas promessas. O livro enfatiza fé, coragem e obediência, revelando que a vitória depende da fidelidade ao Senhor. Juízes. Juízes descreve um ciclo repetitivo de pecado, opressão, clamor e libertação. O livro mostra a decadência espiritual de Israel quando cada um faz o que parece certo aos seus próprios olhos, ressaltando a necessidade de liderança piedosa. Ruth. Ruth apresenta uma história de lealdade, redenção e providência divina. Em meio ao período dos juízes, o livro revela como Deus age por meio da fidelidade cotidiana e prepara a linhagem messiânica de Davi. 1 Samuel. 1 Samuel relata a transição de Israel de juízes para a monarquia. O livro destaca a soberania divina na escolha de líderes e contrasta obediência e desobediência por meio das vidas de Samuel, Saul e Davi. 2 Samuel. 2 Samuel foca no reinado de Davi, revelando tanto suas vitórias quanto suas falhas. O livro enfatiza a aliança davídica e aponta para um reino eterno estabelecido por Deus. 1 Reis. 1 Reis descreve o reinado de Salomão e a divisão do reino. O livro demonstra que prosperidade sem fidelidade resulta em decadência espiritual. 2 Reis. 2 Reis narra a queda de Israel e Judá, mostrando que a persistente desobediência conduz ao juízo divino. Ainda assim, ressalta a paciência e justiça de Deus. 1 Crônicas. 1 Crônicas revisita a história de Israel com foco sacerdotal e na linhagem davídica, enfatizando o culto e a fidelidade a Deus. 2 Crônicas. 2 Crônicas destaca a importância da obediência e do arrependimento, mostrando que Deus responde quando o povo se humilha e o busca. Esdras. Esdras relata o retorno do exílio e a restauração espiritual baseada na palavra de Deus. Neemias. Neemias enfatiza a liderança, oração e reconstrução, tanto física quanto espiritual, do povo de Israel. Ester. Ester demonstra a providência divina atuando de forma invisível para preservar o povo judeu. Jó. Jó aborda o problema do sofrimento humano, revelando a soberania de Deus e a limitação da compreensão humana. Salmos. Salmos é um livro poético que expressa adoração, lamento, gratidão e confiança em Deus. Provérbios. Provérbios ensina a sabedoria prática baseada no temor do Senhor. Eclesiastes. Eclesiastes reflete sobre o sentido da vida, concluindo que tudo é vaidade sem Deus. Cantares. Cantares celebra o amor conjugal, refletindo também o amor entre Deus e seu povo. Isaías. Isaías apresenta juízo e esperança, apontando profeticamente para o Messias sofredor e redentor. Jeremias.
Jeremias proclama arrependimento e restauração em meio ao juízo iminente. Lamentações. Lamentações expressa dor pela queda de Jerusalém, mas reafirma a fidelidade divina. Ezequiel. Ezequiel revela a glória de Deus e a promessa de restauração espiritual. Daniel. Daniel mostra a soberania de Deus sobre reinos humanos e revela visões escatológicas. Oséias. Oséias ilustra o amor fiel de Deus apesar da infidelidade do povo. Joel. Joel chama ao arrependimento e anuncia o derramamento do Espírito. Amós. Amós enfatiza justiça social e responsabilidade moral. Obadias. Obadias proclama juízo contra o orgulho das nações. Jonas. Jonas revela a misericórdia de Deus para todas as nações. Miqueias. Miqueias anuncia juízo e esperança messiânica. Não proclama o juízo contra Nínive. Abacuque. Abacuque ensina a viver pela fé em meio à injustiça. Sofonias. Sofonias fala do dia do Senhor e da restauração futura. Ageu. Ageu incentiva a reconstrução do templo. Zacarias. Zacarias apresenta visões messiânicas e esperança futura. Malaquias. Malaquias chama a fidelidade e aponta para o mensageiro do Senhor. Novo Testamento. Mateus. Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido e rei. Marcos. Marcos enfatiza Jesus como servo sofredor. Lucas. Lucas revela Jesus como Salvador de toda a humanidade. João. João apresenta Jesus como o Filho de Deus eterno. Atos. Atos narra o nascimento e expansão da Igreja. Romanos. Romanos expõe a doutrina da salvação pela graça. 1 Coríntios. 1 Coríntios trata da vida cristã prática e da unidade da Igreja. 2 Coríntios. 2 Coríntios revela o ministério reconciliador. Gálatas. Gálatas defende a liberdade em Cristo. Efésios. Efésios ensina sobre a identidade da Igreja. Filipenses. Filipenses destaca a alegria em Cristo. Colossenses. Colossenses afirma a supremacia de Cristo. 1 Tessalonicenses. Ensina sobre a esperança da volta de Cristo. 2 Tessalonicenses. Esclarece sobre o dia do Senhor. 1 Timóteo. Orienta liderança e doutrina na Igreja. 2 Timóteo. Encoraja a perseverança na fé. Tito. Ensina sobre vida piedosa. Filemon. Aborda perdão e reconciliação. Hebreus. Apresenta Cristo como sumo sacerdote perfeito. Tiago. Tiago enfatiza a fé acompanhada de obras. 1 Pedro. 1 Pedro encoraja a perseverança no sofrimento. 2 Pedro. Alerta contra falsos mestres. 1 João. Ensina sobre amor e verdade. 2 João. Adverte contra o erro doutrinário. 3 João. Destaca a hospitalidade cristã. Judas. Exorta a defender a fé. Apocalipse. Apocalipse revela a vitória final de Cristo e o cumprimento do plano redentor de Deus. Conclusão: a Bíblia, livro a livro, revela um Deus soberano, fiel e redentor, conduzindo a história à restauração final em Cristo.